Gente, hoje a gente está aqui para falar sobre saúde mental e eu estou aqui com o psicólogo Josinaldo Furtado. Ele é um psicólogo formado pela UFCG, que é a Universidade Federal de Campina Grande. É mestre em psicologia também, é especialista em terapia cognitiva comportamental, entre outros. Ele tem vamos dizer, um currículo bem extenso para eu falar aqui tudo hoje, mas a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre saúde mental e o que é que ele aborda nos tratamentos dele. Será que você pode falar um pouquinho? Então, inicialmente, agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui, para a gente bater um papo sobre esse tema que é tão interessante e necessário a gente falar. Quando a gente fala sobre autocompaixão, nós falamos sobre uma forma de lidar com o nosso próprio sofrimento, sem ser uma negação desse sofrimento. A gente tende a acolher, por exemplo, o nosso amigo que está em sofrimento, mas nós tendemos a sermos muito autocríticos quando nós passamos por algo. Então, a autocompaixão vem nesse sentido de acolher as nossas dores, acolher o nosso sofrimento, compreendendo isso como algo inerente da vida humana. É impossível ser humano e não sofrer. Então, a autocompaixão vem nesse processo de aceitação dessa realidade humana. Seria, no caso, o fato de você saber lidar com as frustrações da vida? Também. Quando a gente fala de autocompaixão, vai nesse sentido da gente aceitar isso que nos causa sofrimento, que nos causa dor. Porque quando a gente nega isso, há uma tendência de se tornar mais forte e causar mais sofrimento ainda. É meio paradoxo. Quando eu aceito essa dor, quando eu aceito esse sofrimento, é que eu posso então mudar ele, que eu posso lidar com ele de uma outra forma que não seja tão sofrida, se a gente pudesse dizer assim. Você acha que todo ser humano ele tem essa capacidade de, vamos dizer, empatia, de estar se preocupando mais com o problema do outro, se colocando no lugar do outro e deixando de se colocar no seu próprio lugar? Todo mundo tem esse problema? Ou não? Quando a gente fala de autocompaixão, a gente coloca enquanto uma característica inata de ser humano. Uhum. Nós nascemos com ela e ela é fruto aí da evolução, ela garantiu a sobrevivência. Não dá pra gente dizer, por exemplo, ao longo da evolução que foi possível o ser humano evoluir sem necessitar do outro. Então foi exatamente esse ato de ajudar o outro que fez com que a gente estivesse aqui hoje, por exemplo. Mas é claro, ao longo do tempo, das relações culturais e tudo mais, a gente não pode dizer também que todo mundo age completamente assim. A gente tem as pessoas extremamente egoístas, o oposto disso. Exato, era isso que eu ia falar, Porque a gente vive exatamente no mundo oposto, A gente vive num mundo muito egoísta. Aí eu queria saber de você quais são os limites, do autocuidado, da autocompaixão com relação ao egoísmo e à vaidade. Essa é uma questão que é bem comum da gente falar quando a gente fala de autocompaixão, porque as pessoas tendem exatamente a ter esse pensamento, de que a autocompaixão é você ser egoísta. Dizer assim, eu vou olhar para a minha dor, vou olhar para o meu sofrimento e vou esquecer do outro. Então, seria egoísmo aí. Mas não. Quando a gente fala de autocompaixão, a gente fala de reconhecer os nossos limites, reconhecer o nosso sofrimento. E, de modo geral, a gente fala de 3 direções da compaixão. Uma compaixão para mim, por mim mesmo, uma compaixão pelo outro que está sofrendo e receber compaixão do outro. Na sociedade ocidental, a gente faz essa divisão, mas no Oriente, compaixão é uma só. Então, na medida em que eu olho para mim, eu preciso olhar para o outro também. Quando eu olho para o outro, eu preciso olhar para mim também. Então, é sempre essa via de mão dupla. Essa questão da disciplina, então, de ter essa consciência de que você precisa ter essa autocompaixão com você, mas que você também precisa ter compaixão com o outro. Sim. Não é um esquecimento, Não, é impossível, diria, você ser autocompassivo consigo e esquecer completamente o outro. Não dá para que isso aconteça. Então, é sempre a gente, quando trabalha, é sempre para que você gere essa autocompaixão por você, mas também, você seja compassivo com o outro, com essa pessoa que está sofrendo e que necessita, principalmente no momento atual que a gente vivencia, na cultura ocidental que a gente vivencia, de muito individualismo, de muito egoísmo empatia, mesmo. Eu queria saber também, porque tem muita gente que confunde o autocuidado. A gente falou da autocompaixão. A autocompaixão e o autocuidado é a mesma coisa?
A autocompaixão é uma forma de autocuidado. E o que é autocuidado? Né? Autocuidado, quando a gente fala sobre esse termo que é tão difundido aí, né? Muitas vezes de forma bem rasa, mas se fosse para simplificar, é você cuidar da pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. E aí não é ser egoísta, né? É reconhecer isso, que de fato a pessoa mais importante da minha vida sou eu mesmo. E aí autocuidado é eu cuidar de mim quando eu preciso. Só que quando a gente fala de autocuidado, muitas vezes as primeiras imagens que a gente vê aí nas redes sociais, né, é passar um creme, é fazer alguma coisa do tipo. Claro, isso também é autocuidado se faz sentido para você, só que o autocuidado não se resume a isso. Autocuidado muitas vezes é, por exemplo, dizer não. Não quero, não vou, não sou obrigado. Né? Então, saber dizer não é uma forma extremamente importante de autocuidado. Diminuir o ritmo de trabalho, às vezes, né, vai ser extremamente importante, é uma forma de autocuidado. Se separar de pessoas tóxicas, né, mesmo que seja família, então é uma forma de autocuidado. Então, autocuidado não é apenas, né, o cuidar da pele, como muitas vezes é difundido, vai para além disso. Muito nesse caminho. Entendi. E qual seria, vamos dizer assim, uma forma de implantar assim, o autocuidado na cabeça das pessoas? Porque eu acredito que, como é um assunto muito recente, muito jovem, tem muita gente, como você mesmo disse, que tem uma ideia muito distorcida do que seria o autocuidado, né? Que o autocuidado, então, seria a questão da vaidade. Não é isso de você ir no salão? Hoje o autocuidado seria isso, né? Na cabeça das pessoas. E como seria uma forma de implantar, eu acho que, assim, na cabeça das pessoas que autocuidado é algo diferente disso. É sempre um processo, né? Não dá pra gente querer mudar uma coisa de uma hora para outra, né? Eu sempre digo isso aos alunos e aos pacientes, não dá para que essa mudança aconteça de imediato. Então, como a gente costuma dizer na psicologia, é um processo de psicoeducação. É falar, refalar, né? Bater na mesma tecla várias vezes. E aí esse momento, por exemplo, é extremamente importante para isso, né? Para que atinja o maior número possível de pessoas, para que a gente possa falar um pouquinho. E aí, um passo extremamente importante para o autocuidado, talvez um dos primeiros, é reconhecer os seus limites. Por que eu coloco isso? Porque na sociedade que a gente vive, né, é a sociedade do desempenho. A gente é cobrado o tempo inteiro para sermos perfeitos, para darmos o máximo, né, para estarmos no topo. No padrão, né? Dentro desse padrão, né, que é um padrão entre aspas, que é colocado pelas mídias sociais, por exemplo, por determinados grupos. E aí, nem sempre, ou quase nunca, eu vou me encaixar nesse padrão, porque sempre ele vai estar sendo cada vez mais exigente. O que eu mais vejo, principalmente hoje, nos dias de hoje, com as redes sociais, é gente se comparando, né? Comparando suas vidas às vidas das redes sociais, que a gente sabe que aquilo ali é uma ilusão, né? Mas eu acho que essa comparação ela tem prejudicado muita gente com relação à saúde mental, né? Eu queria que você me colocasse algumas coisas que a gente pode fazer para tentar diminuir essa questão da comparação da sua vida real com a vida virtual, né? Quando a gente fala sobre as redes sociais, é sempre essas vidas perfeitas. A gente dificilmente, por exemplo, no Instagram, vai ver sofrimento, dores, é sempre essa vida perfeita. E aí, não tem como a gente dizer, não use mais redes sociais para que você melhore sua saúde mental, para que você não se compare, porque hoje é inevitável a tecnologia, então a gente vai estar o tempo inteiro utilizando isso. Só que a gente precisa utilizar essas redes sociais de uma forma mais saudável. Primeiro ponto, quanto tempo eu passo nessas redes sociais? Geralmente as pessoas passam muito tempo. Então, de repente, eu passo o dia inteiro vendo perfis de pessoas perfeitas, corpo perfeito, na profissão perfeita, feliz o tempo inteiro. E se eu sigo perfis que só mostram isso, então essa comparação ela tende a ser mais forte e, consequentemente, causar mais sofrimento. Então, o primeiro passo é rever essa questão do tempo,
que passa nessas redes sociais, quem eu sigo. São pessoas que fazem parte do meu ciclo de amizade, me agregam a alguma coisa, ou são pessoas que eu sigo simplesmente para ficar mal, para ficar nessa idealização. Para ficar de olho na vida dos outros. Na vida do outro. Na maioria das vezes, né? E aí é uma questão importante para que seja pensada. No caso, eu acho que seria mais um filtro, né? Sim. Eu acho que as pessoas absorvem muitas coisas e elas esquecem de filtrar. Eu falo isso principalmente quando eu digo, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de entender o ser humano. Eu sempre estou tentando compreender o ser humano. E aí, as pessoas costumam se desabafar muito comigo. Falar da vida, assim, às vezes sem nem eu perguntar, a pessoa vem e comenta, fala da vida dela todinha. Aí diz, Isa, você é uma pessoa que tem muita paz. E eu escuto, mas eu não absorvo aquela dor pra mim, sabe? Eu escuto, tento compreender e tento ajudar conforme eu possa. Mas eu vejo que muita gente absorve aquilo ali pra você. E quem acaba adoecendo é a pessoa, quem tá em volta. Sim, isso é bem comum, né? Da gente saber de fato. E aí onde entra a autocompaixão, reconhecer os limites, né? Eu sempre estou à disposição de ouvir o outro. Se eu consigo ouvir e ficar, digamos, tranquilo com isso, né? Não absorver isso realmente, assim, o meu limite é até aqui, eu só consigo escutar até aqui, perfeito. Quando eu passo a escutar o outro e nessa escuta eu sofro, mas mesmo assim eu continuo escutando o outro porque eu preciso escutar o outro, a gente diz aí que está faltando autocompaixão, né? Eu preciso reconhecer os meus limites. A partir do momento que eu passo a escutar esse outro e isso me causa sofrimento, eu preciso colocar um basta aqui. Por mais que o outro esteja sofrendo, mas se isso está me causando sofrimento, não tem como eu continuar, porque aí daqui a pouco vai estar os dois doentes. Né? Isso em qualquer pessoa, inclusive em psicólogos. Qualquer tipo de relação também, Sim. né? Seja de amizade, de família, de relacionamento. Né? Profissões que lidam com o público, né, de forma mais direta, são vulneráveis para que isso aconteça. Uma das coisas que eu falo sempre é que nós, advogados, somos praticamente psicólogos às vezes. Porque tem gente que senta na nossa frente e passa horas falando da vida dele, a vida inteira. E a gente tem que ter um pouquinho de compreensão que é o momento que aquela pessoa está vivendo e que a gente tem que escutar pelo menos o mínimo. E também tem que ter a compreensão de que a gente não pode escutar aquilo ali, vamos dizer, uma manhã inteira, que a gente vai perder tempo, vai perder cliente, e aí a gente tem que ter humanidade, né? Mas a gente também não pode ser frio de vez. Quando entra algum desses, que na maioria eu já sou dessas, parece que eu tenho um chama para esse pessoal, chega e senta e fala da vida todinha e eu escuto, dou uns 30 minutinhos para o pessoal falar ainda e tal, aí depois eu dou um jeitinho sutil, educado de encerrar o assunto, sem ser desagradável. As pessoas, elas têm essa necessidade de fala. E aí quando elas encontram alguém que está disponível para essa escuta, elas vão falar. E aí falando, né, da advocacia, ela vai estar num momento de extrema vulnerabilidade, porque ela está passando, quando ela vai procurar um profissional, ela está necessitando de algo ali. Está com um problema. Está com um problema. E ela quer resolver o problema. É verdade. E aí, quando ela encontra ali o advogado disponível, ela vai verbalizar. E aí onde entra a questão que você bem pontuou, saber os limites. De não ser frio, não vou ouvir, não me importa a sua história, que importa, se querendo ou não. A história da pessoa, o que ela vai trazer é extremamente importante para a condução do caso, mas também reconhecer que eu não consigo e não posso passar o dia inteiro aqui ouvindo essa outra pessoa. Né? Então, saber reconhecer esses limites aí é difícil, não tem uma fórmula. Né? A gente só sabe fazendo ali na prática. É a prática que nos ensina a fazer isso, a experiência que vai
nos ensinando, né, como manejar isso corretamente. Isso aí no dia a dia, é verdade. Logo no início, quando eu comecei a advogar, antigamente, eu não tinha muito essa noção. Eu passava bastante tempo. O pessoal entrava, aí eu... eu passava, eu acho que se deixasse a manhã toda e eu com a paciência maior do mundo, escutando e tal. Hoje em dia eu escuto, eu não deixo de escutar. Mas tem aquele limite, aí eu digo, ó, tem outra pessoa para atender agora, vou lhe pedir desculpas, mas eu vou ter que atender outra pessoa. A pessoa super compreende, entende, sai satisfeita e tá tudo certo. Se dá o direcionamento correto, né? Porque ali é uma questão pontual para ser resolvida, né? Como eu disse, diante dessa necessidade de fala do outro, se deixar ele vai falar o dia inteiro, inclusive na psicologia, né? E aí, diferente, por exemplo, a psicologia e o psicólogo, ele é preparado durante 5 anos para essa escuta. E mesmo assim, nós podemos adoecer em virtude de escutarmos tanto o outro. E aí, então, se a gente pensar, né, o advogado que não é treinado para esse tipo de escuta, né, essa escuta de sofrimento nesse sentido. E tu também ensina, não é isso? Sim. E aí, como é que tu lida com essas questões do atendimento? É porque é um tempo limitado, né, parece. Eu acho que é Sim. o quê? Uns 30 minutos, 40? Varia muito, né, de abordagem, como a gente costuma dizer na psicologia, que são as teorias, né, do profissional mesmo, mas de modo geral, a maioria, né, dos atendimentos dura em média 50 minutos. 45, 50 minutos. Alguns casos mais específicos demandam um tempo maior de fala, então a gente pode passar mais de 1 hora, mas a gente também tem esse limite de tempo exatamente para que o paciente consiga também direcionar a sua fala, porque senão, né, vão ter os pacientes que vão, for possível, passar o dia inteiro ali falando. Como é que vocês lidam com pacientes que têm algum trauma, assim, muito grave, como os casos de estupro, por exemplo? São casos extremamente delicados, né? A gente sempre costuma dizer que, talvez diferente de outras profissões na psicologia, a gente trabalha caso a caso de forma muito única, que é um universo quando chega ali pra gente. A gente não conhece nada da pessoa. E as questões delas são muito particulares. Então, uma violência sexual, né, um abuso sexual, 10 mulheres, por exemplo, podem sofrer, mas cada uma vai lidar com isso de uma forma muito específica, porque tem a ver com o nível de resiliência dessa mulher, com a rede de apoio dela, com a história de vida dela. Então, a gente sempre precisa considerar no atendimento todas essas questões. Não dá para dizer assim, chegou um caso de alguém que, né, por exemplo, colocando mulher, porque infelizmente é a maioria dos casos, vai fazer sim, desse outro jeito, ter essa fórmulazinha pronta. Psicologia a gente não tem. Por mais que a gente tenha alguns protocolos, que é um passo a passo, mas isso pode variar muito, né, de acordo com cada caso. Mas o ponto mais principal é o acolhimento. Mas a curiosidade minha, você, enquanto ser humano, como é que você recebe esse tipo de notícia? Por exemplo, eu vou atender um cliente que foi vítima de estupro, uma criança, por exemplo. Como é que o psicólogo absorve esse tipo de coisa? Como é que faz para ele lidar com esse... A gente precisa reconhecer os nossos limites. Então, se eu não me sinto preparado emocionalmente, tecnicamente, eu não posso atender esse caso. É uma questão ética da psicologia. Então, se eu me sinto preparado, eu vou atender, mas reconhecendo que eu posso ser tocado por aquilo, porque é uma pessoa que está em sofrimento, né? Então, já chegaram casos do tipo que a gente sente isso, a gente sente a dor do outro, né? E o primeiro passo, como eu coloquei, é o acolhimento. A pessoa, independente do que ela traga, né, eu sempre digo isso aos pacientes, não é meu papel julgar, né, porque isso as pessoas fazem de graça lá fora, não precisaria você pagar a mim para lhe julgar. Então, meu papel é acolher a sua dor e buscar junto contigo um caminho para que a gente possa resolver, diminuir esse sofrimento que você está sentindo agora. Né? Então, o primeiro passo é acolher essa pessoa, né? Por exemplo, pessoa vítima de violência, acolher ela, permitir que ela fale
e a partir disso conhecer um pouco da história, do universo dela, e a partir disso a gente vai começar a pensar em estratégias para lidar com essa dor, para lidar com essas questões que ela está vivenciando naquele momento. Então, de repente, em virtude disso, está tendo crises de ansiedade. Então, vamos pensar em estratégias para lidar com essa ansiedade. Em virtude disso, está sem conseguir dormir. Então, vamos pensar em estratégias para conseguir dormir. Lembrando que muitas vezes, nesses casos, não vai ser o psicólogo sozinho. Vai necessitar, por exemplo, da psiquiatria, né? A parceria aí, né, da psicoterapia com a medicação para ter um resultado mais efetivo, né? Como eu sempre digo aos pacientes e aos alunos principalmente, a psicoterapia não é a salvadora do mundo. É uma importante ferramenta, mas não dá para a gente resolver toda a vida do paciente com a psicoterapia. Ela vai precisar de outras questões. Sim, mas você se desviou da pergunta principal. Como é que você se sente diante de um caso desse? Você, como psicólogo. Então, não como psicólogo, mas você como ser humano. Na hora de se colocar diante de um caso desse, como é que você se sente? É impossível não ser tocado. Sim. Né? Então, vai ter casos, já tiveram casos, que doeu em mim. E eu verbalizo isso para o paciente. Diz assim, eu sinto sua dor e estou extremamente triste com isso que lhe aconteceu. Já teve vezes de eu me emocionar na sessão, né? De eu segurar o choro ali para continuar a sessão. Porque imagine a pessoa chegar e contar, né? Às vezes, por exemplo, caso de abuso, coisas que nunca contou para ninguém na vida. Às vezes a pessoa, né, mais 60 anos, de ser abusada pelo marido e que nunca teve coragem de contar. Antigamente, as pessoas mais antigas, né, acreditavam que era uma obrigação da mulher com o matrimônio, né, esse dever de ter relações com o marido, né. Hoje em dia, isso está mudando um pouco porque várias mulheres sofreram violência sem nem saber que estavam sofrendo violência, né. Então, eu acredito que é um tema que a gente também poderia trazer aqui. Por quê? Porque é preciso conscientizar elas que elas são donas do corpo dela. E que se elas não têm vontade, elas não têm obrigação nenhuma de fazer. Não é a obrigação do matrimônio, isso já passou, isso está ultrapassado, né? Apesar de termos tido avanços, infelizmente, ainda é uma realidade. Na clínica a gente constata isso. Por mais que a gente fale, né, que seja difundido na mídia, em redes sociais, ainda muitas vezes é compreendido a violência apenas quando o homem bate na mulher. Só que a gente tem tantos outros tipos de violência, né? A violência sexual, que muitas vezes a mulher não compreende ainda que o forçar a relação sexual, porque sou casada, sou obrigada. Não, você não é obrigada. A violência psicológica é extremamente frequente e na clínica a gente comprova isso, né, nos relatos que quando chega pra gente que são falados, isso é muito comum, muito frequente ainda, infelizmente. Né? Então a gente ainda tem um longo caminho pela frente para enfrentar isso. Né? Eu acho que tanto a violência doméstica, né, porque a violência doméstica ela abrange não só o ato de dar um tapa na mulher, né? Vem a questão da violência sexual, vem a psicológica também, mas isso é um assunto que deveria ser tratado também dentro das escolas, né? Começar dali, no início, sim, né? Para tentar mudar o futuro lá na frente, porque infelizmente nossas crianças é que são nosso futuro. Tá difícil de mudar agora e não vai mudar agora porque as pessoas já cresceram e cresceram assim, dessa forma. Embora a gente tente conscientizar, se não conscientizar dentro das escolas de pequeno, nada vai mudar. A gente sempre costuma dizer que uma das tarefas, se não a tarefa mais difícil do ser humano, é educar outro ser humano, é formar esse ser humano, né? Então, por exemplo, os pais sabem disso, né? Ter uma criança ali e educar essa criança é um processo extremamente difícil, extremamente complicado.
Então, a necessidade da gente repensar como está a nossa infância, né? E isso a gente tem visto cada vez mais, por exemplo, com as mídias sociais, com as redes sociais, uma hipersexualização dessas crianças, normalização de comportamentos que são extremamente problemáticos, né? Naturalização de alguns tipos de violência. Então, a gente precisa repensar isso. E aí, quando a gente coloca repensar, trazer a família para esse papel, para que a gente também não jogue a responsabilidade só para a escola, né? Isso a gente, inclusive, acompanha, né? Muitas vezes, assim, só a escola. Os pais, né, são os primeiros responsáveis. A gente pega, nos dias atuais, os pais delegando a educação dos filhos para a escola, né? Sim. Abrindo mão, né? Assim, como se a escola fosse responsável pela educação dos filhos. Ela é educá-la. Educá-la com o quê? Com os princípios, né? Que só os pais, se tiverem princípios, podem dar. E isso é muito fruto do estilo de vida que a gente vivencia, né? Da gente hoje passar o dia inteiro trabalhando. Então, não tem com quem deixar as crianças, eu não tenho tempo de ficar com essas crianças. Então, eu preciso colocá-las na escola. Então, acho que teria que também rever esse conceito de, eu vou ter filhos. Mas se eu vou ter filhos, eu preciso abrir mão de algumas coisas, porque eu vejo muita gente, principalmente as pessoas que não tiveram uma boa condição de vida, trabalhando para dar de tudo de bom e do melhor para os filhos, mas esquecem de dar o principal, né? Que é a presença, Sim. Que é a participação na vida da criança, do adolescente. E isso aí não acarreta nada de bom, nem para a criança, nem para o adolescente. Isso, inclusive, é uma das questões que eu estou estudando agora no doutorado, né? Que são exatamente esses traumas na infância que podem e que tendem a uma tendência aí, né, a gerar psicopatologias na fase adulta, depressão, ansiedade, níveis altíssimos de estresse. Quando a gente fala de traumas na infância, não é só uma violência física, um abuso sexual, né? A literatura internacional, os estudos internacionais já têm demonstrado que uma das principais questões para isso é a negligência emocional. Os pais não estarem presentes, não darem afeto, não darem amor, não ofertarem carinho para esses filhos. Isso na clínica é extremamente comum. Pessoa com 20, 30, 40, 50, 70 anos voltando para episódios da infância que não foi amada, que não foi acolhida, né? E o tanto de sofrimento que isso causa hoje em dia, né? Então, por isso que eu coloquei antes, que educar um ser humano talvez seja uma das tarefas mais difíceis. Com certeza. Eu vi um vídeo, na verdade, de uma psicóloga falando a questão do narcisista. Que o narcisista, ele não deveria ter filhos. E eu vejo que existem realmente muitos narcisistas e na maioria são eles que têm muitos filhos. Porém, nenhum quer tomar conta dos filhos, assim, vamos dizer, tomar conta de fato de estar presente, de ser presente na vida dos filhos. Pais narcisistas causam sérias consequências nos filhos, né? Porque tem um filho ali, vai dar a sobrevivência mínima para ele, mas muitas vezes o que aquela criança vai mais precisar não vai ser de um brinquedo, não vai ser de questões físicas, né? Vai ser de afeto e carinho. O narcisista pouco vai ofertar isso, porque o olhar vai estar direcionado para ele mesmo. O que importa é a satisfação dele mesmo. As necessidades da criança. O narcisista tá qualificado na OMS? Não. Sim, há um transtorno de personalidade narcisista, né? Então a gente coloca enquanto um transtorno de personalidade. Claro, a gente pode apresentar traços narcisistas sem necessariamente ser um transtorno. Mas, por exemplo, nos manuais de psiquiatria, né, há um transtorno chamado transtorno de personalidade narcisista. Não tem como mudar isso, assim, vai se curar disso, porque é a própria personalidade do sujeito. A gente pode desenvolver estratégias para lidar com algumas questões que ele apresenta, mas dificilmente ele vai procurar acompanhamento, tratamento, porque para ele está tudo bem, o problema é o outro, né? Já que ele é a pessoa perfeita.
O problema Eu é o li outro. também que a maioria das, vamos chamar de vítimas dos narcisistas são os borderlines, né? São as pessoas definidas como borderline. Isso é verdade ou não? Transtorno, né, o que está colocando aqui como borderline é um outro transtorno de personalidade. Sim, né? são Então, dois. a gente tem vários transtornos de personalidade e também não tem cura, né? Quando a gente fala de transtorno, de modo geral, não tem cura. E quando a gente fala de transtorno de personalidade, a gente fala do próprio jeito da pessoa ser. E o transtorno, a pessoa que tem, né, o transtorno de personalidade borderline, há uma dependência forte do outro, né? No sentido que ela tem medo de ser abandonada pelo outro, mas tem uma impulsividade extremamente forte. São muitas dessas pessoas, há uma instabilidade muito grande. E aí é o que muitas vezes a gente diz assim, aquela pessoa é difícil de lidar, né? E os números de omissões no diagnóstico são altíssimos, então muitas pessoas têm um diagnóstico, mas nem sabem dele, e a gente conceitua ou define aquela pessoa como uma pessoa difícil, quando na verdade, né, aquela pessoa muitas vezes pode ter um transtorno do tipo. E aí as relações ficam muito instáveis mesmo, né? A pessoa que ela hoje está bem, agora está bem, daqui a 5 minutos ela já não está bem. Não seria considerado uma bipolaridade, não? Não. É só a questão da oscilação de, vamos dizer, de sentimento. São dois diagnósticos são muito semelhantes, e na clínica, inclusive, é difícil da gente dar o diagnóstico dos dois transtornos, mas na bipolaridade, por exemplo, a variação de humor, ela não é tão rápida quanto no transtorno de personalidade borderline. Na bipolaridade, ela demora dias, semanas. No transtorno de personalidade borderline, são minutos. Estou bem agora, daqui a 10 minutos, 5 minutos, um olhar assim, eu digo, o que é que você gosta mais de mim? Por que é que você está me rejeitando? E aí eu posso ser extremamente impulsivo. Né? E tem esse desejo, ou esse medo de ser abandonado muito forte. Não é uma característica da bipolaridade. No borderline, né, na pessoa com transtorno de personalidade borderline, tem isso muito marcante. O medo de ser abandonado, de ser rejeitado pelo outro. Isso é muito forte. Aí, nesse caso, o borderline seria vítima? Sim, a maioria seria vítima do narcisista, porque o narcisista ele quer alguém para depender dele, né? Para exaltar ele, na verdade, né? Ou não. Qualquer pessoa. Eu li um livro, eu tô curiosa, né? Que fala sobre isso, né? E fala que a maioria das vítimas dos narcisistas são essas pessoas que são dependentes emocionalmente. Que não quer dizer que sejam todos borderline, né? Mas porque tem gente que são extremamente dependentes emocionalmente de outras pessoas. Elas precisam de alguém. Sim. Né? Então, não tem como a gente dizer isso. São pessoas que têm um transtorno borderline. Então, são pessoas que possuem essa dependência emocional. Mas lembrando que a pessoa com transtorno de personalidade narcisista, ela vai poder manipular qualquer um, independente de ter ou não um diagnóstico. Né? Mas eu, particularmente, não conheço nenhum estudo que fale ou que comprove isso, né, de que seja a pessoa com transtorno borderline que vai ser mais facilmente manipulada, né, pelo que tem o transtorno de personalidade narcisista. Até porque no borderline também se tem como uma característica essa manipulação. Então se pode também ter essa manipulação. Né? Então qualquer um pode, digamos, ser vítima, né, aí dessas características. Nesses dois casos aí, eles têm algum sentimento em relação a isso que eles fazem? Ou eles não têm sentimento nenhum? Não, muitas das vezes eles não reconhecem que aquilo que eles estão fazendo é prejudicial. Então, geralmente, é comum que chegue na clínica porque meus pais estão reclamando, porque a outra pessoa está reclamando. Então, de modo geral, não é por uma questão da própria pessoa, né? Principalmente o narcisista. Como eu coloquei, dificilmente ele vai chegar na clínica, porque o problema não é ele, o problema são os outros. Ele é a pessoa perfeita. Né? Então, dificilmente vai chegar. O borderline é comum que chegue porque isso causa sofrimento nele. Né? Ele vai chegar, mas ele não vai chegar dizendo, é porque eu tenho isso. Porque ele não vai saber, o diagnóstico é difícil de
de dar, né, de ser feito, ele vai chegar trazendo a instabilidade das relações. Eu tenho um amigo, que inclusive a gente briga muito, porque eu sou muito sincerona, na verdade. E ele já passou por vários casamentos. Ele tem uns 50 e poucos anos, eu acho. Aí ele se relaciona com meninas mais jovens do que ele, certo? E ele disse assim pra mim, a mulher pra mim tem que vir pronta. Aí eu disse, olha, em primeiro lugar, que o problema está em você. Não é possível que o problema esteja com todas essas mulheres que passaram por você. Porque essas mulheres passaram e se relacionaram com outras pessoas e estão com elas até hoje. Então o problema é você. E outra questão, uma mulher nunca vai vir pronta para você, principalmente quando você se relaciona com mulheres infinitamente mais jovens do que você. Eu agora, nessa sua análise, acho que ele é narcisista, ele vendo isso, ele vai me matar. Eu acho que ele é narcisista. Aí eu queria te perguntar, essas pessoas que passam por vários relacionamentos e que o defeito é sempre as outras pessoas que elas se relacionam, elas tendem a ser um pouco narcisistas ou não? Ou é só um... Não tem como a gente garantir isso. Mas parece, né? né? Mas é claro, como eu tinha dito antes, a gente pode ter traços sem necessariamente, quando eu coloco traços aqui, características, sem necessariamente ter aquele transtorno. Uhum. Quando a gente fala, por exemplo, nesse caso você trouxe, né, do amigo, de vários casamentos, uma questão que pode acontecer muitas vezes, isso na clínica eu vejo muito, é da gente idealizar a relação. Eu queria que a relação fosse assim. Só que entre o ideal e o real, tem um... Ou queria que a pessoa fosse assim. Então, idealizou a relação ou a pessoa. Uhum. E tem um abismo enorme entre isso que eu idealizo e isso que chega até mim, isso que eu vivencio. Então, é muito comum de acontecer de relações chegarem ao fim. Seria a busca da perfeição de uma pessoa que não existe, nem Sim. nele mesmo? Sim. Né? Isso é mais comum do que a gente possa imaginar e a pessoa não tem muita noção disso. Né? Por exemplo, no processo terapêutico, a pessoa se dá conta disso. De que, eita, tô vivendo esse ciclo de buscar essa perfeição, de buscar essa idealização, né? E consequentemente, tô sofrendo com isso. Por quê? Nunca vou chegar nisso. Eu não consigo, porque não existe. Então, isso é motivo para sofrimento. Muito sofrimento. Tanto para essa pessoa, quanto para o outro. Mas é claro, também a pessoa pode ter traços narcisistas. Não tem como a gente dizer que não exista. E eu acho que tem uma tendência aí, né? Porque não é normal você se relacionar com várias pessoas, não passar assim, tipo Fábio Júnior, Gretchen, né? Casaram várias vezes aí e achar que o problema são das outras pessoas. Sim. Né? A necessidade de olhar para si e refletir primeiro sobre suas questões. Eu acho que a maioria das pessoas, elas têm problema em olhar para si, em primeiro lugar. Porque é sempre mais fácil, como você mesmo disse, julgar o outro, né? Agora, se colocar no lugar do outro é muito difícil, né? O que eu prezo muito, eu sempre discuto às vezes com minha mãe, às vezes ela chega e vem me contar uma história. Fulano, não sei o que, fez isso, isso e isso. Aí eu disse, mãe, a senhora sabe? Ela falou, mas disse... Mãe, a senhora sabe? Ela fica puta da vida comigo. Aí eu digo a ela, ó, diz só, a senhora, ou quem lhe disse, no lugar da pessoa, faria diferente? Se coloca no lugar da pessoa antes. Aí ela olha pra minha cara, olha assim, aí sai. Aí eu sempre prezo fazer isso, é da minha natureza. Eu acho que eu não me encontro às vezes, agora eu vou desabafar, vou dar uma de paciente. Eu não me encaixo muito aqui, eu sempre fui intitulada como fora da curva. Justamente por essas coisas. Eu não acho normal você apontar o outro, julgar os outros. Não é da minha natureza fazer esse tipo de coisa, sabe? Não é da minha natureza desejar o mal para uma pessoa que eu nem conheço,
Eu não compreendo esse tipo de coisa, sabe? Eu não acredito que existe, mas existe. Aí, quando chega pra mim, sempre há um impacto. Eu queria entender, sabe por quê que eu sou assim? E todo mundo fala que eu sou fora da curva. Ai, graças a Deus. Eu penso fora da caixinha, né? Eu não tô seguindo a boiada. E nem tenho a pretensão de pensar nem fazer o que todo mundo tá fazendo, sabe? Mesmo assim, eu ainda fico, vamos dizer, uma crise existencialzinha, sabe? Tipo, será, pô? Sou tão diferente assim. Não seguir o fluxo também é motivo de sofrimento, né? Ser diferente, né, é motivo para sofrimento, porque a gente vivencia, digamos, uma padronização de todo mundo tá dentro daquele quadrado, todo mundo ser do mesmo jeito, se comportar, se vestir. Quando eu não me encaixo necessariamente nesse quadrado, né, não estou dentro dessa caixinha, então vai ser diferente quando a coisa chega para mim, o outro talvez olhe diferente, reclame do meu jeito. Mas não seria o caso de só aceitar? A gente tá faltando mais a aceitação das pessoas de reconhecerem quem são e se aceitarem como são? Sim, só que é extremamente difícil. Porque, né, volto a dizer, a questão cultural é extremamente forte. Nós somos o tempo inteiro influenciados pela cultura. Um exemplo, as mídias, nas redes sociais, nos influenciam o tempo inteiro. Fenômeno da Barbie agora. Né? Então, eu não aguento mais ver aqui. Todo mundo, né, ou uma grande maioria, foi influenciado por um filme. Até gente que não gosta de rosa, gente. Então, passou a vestir, gente que gosta de preto, igual a cantar, né? Então, pra gente ver o poder que hoje as mídias têm. E influencia bastante. É difícil pra mim dizer assim, vou fazer isso, ser eu mesmo, quando o mundo inteiro diz assim, você precisa ser dessa forma. Você não pode ser assim, você precisa andar desse jeito. Mas eu não quero ser assim, aí que tá. E aí que entra as questões do minha comigo mesmo. Porque ao mesmo tempo que você não quer ser, você não quer ir, você não quer acompanhar, você acaba gerando uma crise interna, uma briga interna sua, e fica ali. Será que o problema sou eu? Ou será que o problema é a sociedade? Aí é que tá, eu gosto muito de pesquisar, como eu disse, eu gosto muito de entender o ser humano, principalmente eu, que sou muito difícil de compreender. Então, pra mim, não é normal se adaptar a uma sociedade que está visivelmente doente. Então é por isso que eu não quero fazer parte, entendeu? É por isso que eu não quero seguir a boiada, eu não quero entrar na curva, eu prefiro estar fora dela. Isso é extremamente importante. Mas lembrando, pode causar, como você bem colocou, sofrimento também. Causa um pouquinho, mas eu prefiro esse sofrimento do que o sofrimento de ser alguém que eu não sou. Eu prefiro ser eu, com todos os defeitos e virtudes que todo mundo tem, né? Mas eu sou assumidamente a Isa e não quero ser outra pessoa. E aí, assumir isso e arcar as consequências disso. Porque às vezes o que acontece é dizer assim, vou ser eu mesmo, mas não estou disposto a arcar com as consequências disso. É mais fácil eu fazer o que todo mundo está fazendo. Eu sei o que o outro quer. Mas só que às vezes a pessoa não percebe que isso gera muito sofrimento. Diz assim, não vou ser eu porque vai causar sofrimento. Mas eu sei o que os outros querem também causa muito sofrimento. Eu acho que causa mais sofrimento do que você ser aquilo que você realmente assumir. Sim. Pronto. Né? Quando eu assumo quem eu sou, o que eu quero, vai ser desconfortável? Vai. Só que é muito mais libertador. Eu acho que é mais desconfortável para as pessoas que não têm a mesma coragem e sabedoria para fazer isso, né? Porque as pessoas preferem sempre deixar uma cortina, nunca mostram aquilo que realmente são, né? E isso machuca não só ela, quanto as pessoas que cercam elas,
né? Porque a gente nunca vai saber quem está do outro lado. Isso tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E a necessidade da gente ter cuidado com isso. E aí volta, por exemplo, que a gente estava comentando no começo das comparações. Né? Dessa comparação a partir das redes sociais. Outro vai mostrar ali determinados aspectos da vida dele. Quando eu comparo, assim, eu queria ser assim. Só que o outro está mostrando, talvez, o que ele acha que a sociedade queria ver. Por exemplo, nas redes sociais. Né? No Instagram, a rede da felicidade. Né? Todo mundo só posta sorrisos e alegrias. Então, aquela vida perfeita, aquele profissional perfeito, não existe. Ele tem suas limitações, tem seus erros. Os medos também, as inseguranças também. Né? Todo mundo quer passar força, mas eu acredito que se você passasse suas fraquezas também, isso não diminuiria em nada. Acho que ele engrandece, na verdade. Porque todo mundo tem seus medos, suas fraquezas, suas inseguranças, mas ninguém quer falar sobre. De modo geral, queremos ser aquelas pessoas perfeitas, né? Ser o super-homem, a mulher maravilha. Só que precisamos aceitar nossas vulnerabilidades, nossas limitações, nossos medos. É isso que nos constitui humanos. Quando eu aceito, isso é que eu posso então mudar. Isso faz parte da autocompaixão, então, também. Sim, muito total, né? Quando a gente fala de autocompaixão, é reconhecer exatamente isso, que eu sou uma pessoa vulnerável, que eu sou uma pessoa que tem limitações, que eu sou uma pessoa imperfeita, né? Uma pessoa em construção. Também preciso de cuidados, também preciso ser ouvido, também preciso de terapia. Sim. Que a maioria acha que não, né? Então, a famosa questão de que, eu não tô doido, não preciso de terapia. Não amo terapia. Né? Só que... Eu acho que se eu não tivesse prescrição, eu ia pra terapia do mesmo jeito. Até eu brinco com meus pacientes assim, né? É uma conversa. É alguém que não faz parte do seu ciclo, que te permite ou que te ajuda a enxergar um pouquinho para a tua vida. Eu acho que é até melhor você ser ouvido por alguém que não conhece você, que não conhece sua história e que não vai lhe julgar. Sim. Né? Então, o seu olhar perante um paciente seu é totalmente diferente do que um amigo teria. Né? Porque o amigo, querendo ou não, ele tende a lhe julgar. Né? Então, por isso que eu acho que é importante, sim, você ter acompanhamento de um psicólogo, de um psiquiatra, seja lá o que for. Mas que não seja do seu ciclo de amizade. Acho que isso é importante. Acho que é por isso que existe isso na ética dentro da psicologia. Né? Sim, né? É uma escuta diferenciada, uma escuta pautada na ciência, né? A psicologia hoje é uma ciência, então a gente dispõe de técnicas, de ferramentas para a gente escutar. Não é simplesmente sentar e dizer assim, fala aí, acabou seu tempo, tchau, até semana que vem. Né? Então a gente trabalha durante a escuta, trabalha depois da escuta, porque a gente tem que estudar o caso para manejar da melhor forma possível, reconhecendo as nossas limitações, né, tendo cuidado para não ter julgamento, de ajudar esse paciente a lidar com isso que está causando sofrimento nele. Então, o escutar não é nada simples, é uma tarefa extremamente difícil. E eu escuto. Eu acho que eu vim com uma missão fácil no mundo, porque escutar e deixar um legado de compreensões é uma coisa que eu já vim fazendo ao longo dos anos, sabe? Então, pra mim, eu me orgulho disso, sabe? De saber escutar, tentar compreender e passar aquilo que eu tiver de melhor pra pessoa. Se eu não tiver nada de bom pra passar, eu não passo. Deixa eu te fazer uma pergunta pra finalizar aqui. O que é que tu acha desse pessoal que tá fazendo esse curso de terapia aí, que tá dando terapia na internet, sem fazer, é um curso que faz, de quanto tempo? Tem tanta gente fazendo que eu vejo direto assim no Instagram e eu queria saber de ti. Quem me conhece já sabe o meu posicionamento sobre isso. E aí eu sempre digo, corra disso. Né? Não dá para ser um terapeuta
fazendo um curso de um dia, de algumas horas, um curso online. Ou, como eu coloquei, ouvir o outro não é simplesmente sentar e dizer assim, fale. Eu preciso ter muito cuidado, porque ouvir o outro, né, e eu sempre ponto isso para os alunos e sempre, inclusive, falo para meus pacientes, é um ato de muita coragem do outro falar, né, para mim, que ele não me conhece, segredos de sua vida. Então, exige muito. E aí eu preciso ter cuidado, porque nesse escutar, eu tanto posso salvar essa vida, como eu posso matá-la. E a psicoterapia, ela produz mudanças cerebrais. Então, é uma responsabilidade imensa. Não dá para aprender isso em um curso de algumas horas, de alguns dias. E aí, eu sempre brinco. Pessoas que procuram esses cursos, em vez de fazer esse curso, deviam fazer terapia. Né? Buscar terapia, ser analisado ali. Ou então fazer um curso de psicologia. De psicologia, né? Porque acaba que, por mais que vai ter todas as questões, é um exercício legal da profissão. Eu vejo muita gente fazendo isso. E aí faz esse curso e se intitula terapeuta. Pergunta essa pessoa o que é. Aí fica fazendo vídeo. Respira. Né? Então, quão é arriscado isso? Porque pode desestabilizar completamente o paciente ou aquela pessoa que procura você. Né? Então, não dá simplesmente para fazer um curso de algumas horas e se achar o profissional de ouvir uma pessoa que está em sofrimento psíquico forte. Essa pessoa pode acabar até adoecendo também, né? Sim. Ela não está reconhecendo, ela não sabe. Né? Então, pode perguntar o básico que ela não vai saber. Ela aprendeu algumas técnicas ali. Sem falar que eu acho que também não tem a ética. Tem a ética da psicologia, de não passar aquilo que você ouviu? Tem. Não, porque não é nada regulamentado. Cuidado, não é nada regulamentado. Não é nada regulamentado. Então é importante essa questão que eu te perguntei, porque eu vejo muitas pessoas fazendo e tem muita gente que está se consultando com esse pessoal, sabe? Então é importante dar essa informação. Sim, hoje as redes sociais têm divulgado inúmeros perfis, né, de análise de sei de quê, coach de sei de quê, curso de algumas horas e achar que é capaz de mexer em feridas dolorosas para aquela pessoa. E não, essa pessoa não é capacitada para isso, pelo contrário, pode causar muito mais sofrimento. Tem que estudar. Sim. Tem que estudar, a gente tem que tirar da cabeça isso também, porque a gente, com as redes sociais veio, vamos dizer assim, todo mundo hoje acha que pode fazer sucesso na internet sem precisar estudar mais. Todo mundo quer ser influencer. Você pergunta, eu vou ser influencer. Né? Aí essa questão dessa, terapia, terapeuta? Eu não sei nem qual é o nome. É a mesma coisa. Todo mundo acha que pode ser e tá indo, porque tem gente que tá ganhando dinheiro com isso. Fica ali no raso. No raso. As redes sociais têm mostrado muito isso, algo muito raso. Né, quando, na verdade, isso é extremamente perigoso. Mesmo depois de formado, ou principalmente depois de formado, a gente tem que estudar muito mais. Com certeza. Né? Não é me formei os 5 anos ali, estou capacitado para atender qualquer caso, de forma alguma. A cada paciente que chega, a gente tem que estudar muito, olhar o que tem de mais atualizado, os artigos mais recentes, né, se debruçar realmente sobre os estudos, livros e artigos para a gente ofertar o melhor para esse paciente. Um bom profissional faz isso. Sim. Aquele que não visa só lucro. Não é isso? Exige muito da gente. Eu sei. Na minha área também. Bom, Naldo, a gente está finalizando aqui. Foi muito, muito esclarecedor essa presença aqui. A gente acabou falando de coisas até que a gente não ia falar, mas eu amei muito ter você aqui presente. Quero você aqui mais vezes para a gente abordar outros assuntos. Quero para sempre, né? E vamos finalizar hoje, gente, o podcast Cafeizando com Naldo, nosso psicólogo oficial. Muito obrigado. Foi um prazer
estar aqui partilhando um pouquinho, refletindo sobre saúde mental. Da próxima vez que você vier aqui, a gente vai estar com uma fila de perguntinhas. Ok. Até o próximo episódio, gente. Um beijo.